Graças a Deus, irmãos, estamos de volta com o nosso Minutos de Meditação. Apenas uns minutinhos para a nossa reflexão, pois já faz um tempo que eu não deixo uma palavra para vocês, não é? E quero deixar aqui nesta noite, eu tenho um pouquinho, cheguei agora do trabalho, e já são 11 horas, né? 23 horas e 19 minutos, mas me deu vontade de deixar uma mensagem para vocês. E eu gostaria que você meditasse comigo, um pouquinho só, não vai ser nada longo, sobre o olhar que vivifica. O olhar que vivifica. E baseado em quê? Baseado num texto de Isaías 45, 22. Pois está escrito assim nesse texto: Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Que coisa gloriosa! Saber que não há outro Deus, que o nosso Deus é o único Senhor. E quando penso nesse olhar que vivifica, eu fico meditando sobre as nações que sempre têm olhado para seus ídolos durante todos esses séculos, mas sempre olhados em vão. Muitas delas estão olhando para suas filosofias elaboradas, mas tudo em vão. Falsas religiões, falsas políticas, falsas alianças, falsas teorias, falsas organizações e muitos falsos homens. Tudo será em vão para salvar as nações. Por quê? Porque as nações devem olhar para Deus. Me lembro o salmista quando ele diz: eleva os olhos para os montes, e faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que significa a palavra olhai com referência a Deus? Porque Isaías diz em sua palavra: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então eu pergunto: o que significa a palavra olhai com referência a Deus? Em primeiro lugar, para a nossa meditação, uma ligeira meditação, olhai com referência a Deus significa admitir a sua realidade. Como? Olhando para Ele. Considerar que há um Deus e entronizá-lo em nossa mente como uma verdadeira pessoa e verdadeiro Deus e nosso Senhor, meu e seu. Não podemos nos esquecer que adiante do seu nome, todo joelho se dobrará, diante do Senhor, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olhai, com referência a Deus, em segundo lugar, significa dirigirmos a Ele em oração. Orar é o respirar do cristão. Todo verdadeiro cristão ora. Todo verdadeiro cristão medita na palavra de Deus. É como o inspirar e o expirar. Em terceiro lugar, pois eu disse que a meditação é breve, e eu quero que você dê expansão na sua mente. Medite você. Olhai com referência a Deus significa também reconhecer que só dele pode vir salvação. Só dele. Só Jesus Cristo salva.
E me permita dizer aqui que nem Deus salva. Opa, que isso, pastor? Nem Deus salva, sim? Nem Deus salva. Mas o senhor está falando uma heresia? Isso é uma aberração? Não! O apóstolo Paulo cria em Deus quando perseguia os cristãos. E só conseguiu ser salvo quando Jesus o encontrou no caminho de Damasco. Depois que ele encontrou Jesus, é que ele encontrou a salvação. Nicodemos cria em Deus e só depois que encontrou Jesus, encontrou a salvação. Os fariseus brigavam com Jesus porque queriam defender a Deus. E por não crer em Jesus, não alcançaram a salvação. Criam em Deus, mas não eram salvos. Somente Jesus Cristo salva, pode ter certeza disso. E eu poderia citar muitos e muitos outros fatos que a Bíblia relata, que a Bíblia mostra com toda clareza, para que ninguém se engane. Se você quer ser salvo, busca o Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, olhai com referência a Deus, significa permanecer somente nele para a salvação. Manter os olhos fixos nele como a estrela da manhã de nosso dia. E eu até também diria, eu iria mais longe, como a estrada da manhã do nosso dia. A estrada que devemos percorrer o dia todo. A estrada da santidade cercada pelas muralhas da salvação. Segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com você, fazendo uma pergunta, uma outra pergunta. Apenas 3 perguntas, essa é a segunda. Para que parte da salvação devemos assim olhar? Para cada parte, amado, desde o começo até o fim. Primeiro, perdão. Perdão. Este deve ser ato de Deus e só pode vir mediante a expiação que Ele, Deus, proveu em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Segundo, prepara para o perdão, a saber, vida, arrependimento, fé. A graça deve preparar-nos para mais graça. Quanto mais comunhão nós temos com o Senhor, mais queremos ter comunhão com Ele. Quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus, mais queremos nos alimentar. Quanto mais estamos junto dEle, mais queremos estar com Ele. Irmãos, esse olhar para Deus traz uma renovação do coração. E essa renovação do coração a que me refiro é obra do Espírito Santo. Eu não posso renovar o meu próprio coração. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. E o que eu devo fazer, o que você deve fazer? Isaías diz para nós: olhai para Ele, a fim de obtê-la. A regeneração deve vir somente do Senhor. Somente Ele pode nos transformar de dentro para fora. Somente Ele pode tirar o homem lá do lamaçal do pecado e fazê-lo assentar-se entre os príncipes. Somente Ele faz o ferido, machucado, desanimado, destruído, fracassado, cantar hinos de vitória. Às vezes o irmão não tem nada para comer, não tem nada para se alimentar. Às vezes tem um pedaço de pão, às vezes tem uma batata doce,
às vezes tem um pouco de arroz, mas ele vai para a casa do Senhor, andando pelas ruas, e a sua alma vai cantando: vitória a Deus dará a mim. Eu sei, vitória a Deus dará a mim. Eu sei. Ué, e como se pode cantar assim? Como se pode uma pessoa que está triste, cheia de problemas, cantar assim? É porque, irmãos, há um cântico novo em nossos lábios. Todo verdadeiro cristão sabe que Deus é com ele, sabe que o choro pode durar a noite inteira, mas que a alegria vem pela manhã. Nós precisamos saber que a renovação do nosso coração é a obra do Espírito Santo. Nós precisamos olhar para ele para que nós possamos obter tal coisa. A regeneração deve vir somente do Senhor. Nenhum homem pode fazer isso, nem por si mesmo, quanto mais pelos outros. Mas a nós é dada uma tarefa: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. O meu trabalho não é salvar, o meu trabalho é pregar. Enquanto eu prego, o Espírito Santo gera a fé no coração daquele que é escolhido de Deus, e ele recebe a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Irmãos, para que parte da salvação devemos olhar? Irmãos, para a parte que também nos garante sustento na vida espiritual, e saber que esse sustento vem somente do Senhor. Todo crescimento, toda força, todo fruto deve ser buscado nele, porque, irmãos, nós somos apenas, irmãos, frutos, mas que vem da onde? Da videira verdadeira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós as varas. As varas dão o fruto, mas que vem da onde? Da videira verdadeira. Irmãos amados, tudo que nós podemos produzir vem do Senhor. E agora eu pergunto ainda, qual é o nosso estímulo para olhar? E digo: olhai agora, neste exato momento. Primeiro, a ordem está no tempo presente: olhai para mim. Segundo, a promessa está no mesmo tempo do verbo: e sede salvos. É um faça-se, tal como o haja luz. O efeito é imediato. Não é para amanhã, nem para daqui a 1000 anos, é para agora, é para já. Terceiro, a vossa necessidade de salvação é urgente. Urgente, sabe por quê? Porque você já está perdido. Se morrer agora sem Jesus, você nunca terá um futuro com Deus, nunca terá uma vida eterna com Deus, e o teu destino será cruel, terrível, e muitos não gostam de dizer, mas eu digo: sem Jesus, você vai para o inferno. Ah, pastor, você está sendo muito grosseiro. Não, eu estou sendo verdadeiro. Eu tenho amor à sua alma. Eu não quero que você vá para lá. Eu quero que você esteja a eternidade toda com Jesus Cristo. Irmãos, é urgente receber a Jesus Cristo como nosso Salvador. Eu já tive este privilégio e quero que você também tenha. Provai e vede que o Senhor é bom. Ah, mas eu não sei como é. Então prova, porque custa provar, e você verá que o Senhor é bom. Irmãos, o tempo presente é vosso, e não tendes outro tempo para usar. Tem que usar é o presente, é o agora, porque o passado já se foi.
O passado já se foi e o presente é agora. O futuro será presente quando chegar. Quando o futuro chegar, será presente. O amanhã, quando chega, é hoje. Nunca se esqueça disso, meu amado. Nunca se esqueça, porque o vosso tempo pode terminar em breve. A morte vem repentinamente. 2 amigos, nesta semana, morreram. Do nada. Morte natural. Um com 44 anos e outro com 46 anos. A morte vem repentinamente. A idade nos vem sorrateira. A mais longa vida é curta. É o tempo que Deus escolhe. É o agora, é o hoje, é o tempo presente. E a nós compete aceitá-lo. Meus amados, eu preciso que você preste bastante atenção, porque a gente se prepara para tudo. A gente se prepara para ser médico, a gente se prepara para ser advogado, a gente se prepara para ser teólogo, muitos se preparam para serem padres, sacerdotes, se preparam para serem doutores em toda espécie de coisa, mas ninguém, a grande maioria das pessoas, não se prepara para a coisa mais certa da vida, que é a morte. Prepare-se para esse dia, irmãos. Pode ter certeza que qualquer hora poderemos estar nos encontrando com o Senhor. Irmãos, uma explicação da obra de Jesus, feita por um humilde pregador leigo, sem instrução nenhuma, fez-se acompanhar de um apelo direto a mim. Jovem, ele disse, jovem, és miserável, nunca serás feliz, a menos que obedeças a esta mensagem. Olhei, e naquele instante perdi minha esmagadora carga de culpa. Tudo me era muito claro. Jesus havia levado os pecados de todos os crentes. Eu criei e sabia que ele havia levado os meus e, portanto, eu estava livre. A verdade incomparável de que o amor divino me substituiu era luz e liberdade para a minha alma. Um olhar me salvou, e para a minha presente salvação não tenho outro recurso senão ainda olhar. Olhando para Jesus. É uma diretriz, é uma maneira de viver, é uma maneira de permanecer nele, tanto para o arrependimento, quanto para o pregador, para o pecador, assim como para o santo. A resposta é olhar para o Senhor. E termino estas poucas palavras, essa pequena meditação, repetindo o texto de Isaías 45, 22, quando Deus diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Guarde essas palavras, medite nelas e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém.